Os seres humanos possuem características exclusivas. Nosso andar é bípede, nossos cérebros são muito grandes, fabricamos e utilizamos instrumentos complexos e temos linguagem. Neste documentário, faremos breves considerações a respeito da origem dos instrumentos e da linguagem. Sabemos que os chimpanzés utilizam instrumentos simples. Eles retiram folhas de galhos e, com o material resultante, eles retiram cupins do cupizeiro. Pegar insetos de um galho é uma coisa, mas quando o almoço está escondido no fundo de uma árvore, é preciso improvisar. Chimpanzé. Assim como os humanos, os chimpanzés descobriram como usar ferramentas e inventaram um meio inteligente de tirar cupins de dentro da árvore para comer. Chama-se pescar. Este primata inteligente atiça os cupins a investigar. E aí, já era. Na verdade, os chimpanzés customizam os galhos retirando as folhas e fazendo uma ponta estilo escova. Uma ponta desfiada pode pegar muito mais cupins do que uma ponta lisa, pois os insetos podem morder melhor. Um chimpanzé pode levar até 5 anos para aprimorar a técnica, mas quando pegar o jeito, ele levará menos tempo pescando e mais tempo relaxando. Além disso, já se tem documentado que esses mesmos animais utilizam folhas para se protegerem da chuva ou pedras e paus para quebrar nozes. Por ter apenas 8 anos, ele ainda não sabe quebrar as nozes tão bem quanto os adultos. O filhote observa então a sua mãe para imitá-la. Um outro exemplo do uso de instrumentos por animais é o do tentilhão pica-pau de Darwin. Uma espécie dos tentilhões de Darwin, o tentilhão pica-pau, Camarricus pallidus, os espinhos de cactos para extrair insetos da casca das plantas. A partir dessas observações, sabe-se que o uso de instrumentos não é algo exclusivo dos humanos nem das suas espécies ancestrais. O que é exclusivo dos seres humanos é o modo como é feito e como são utilizados instrumentos complexos, como o celular, por exemplo. Em Olduvai, na Tanzânia, foram encontrados os registros arqueológicos mais antigos de instrumentos em forma de talhadeiras confeccionados com pedras datando de 2,5 milhões de anos. Esses instrumentos ganhavam formato pontiagudo como resultado do processo de desbaste a partir de choque entre as rochas. Acredita-se que para produzir e utilizar esses objetos se faziam necessárias grandes habilidades. Mas a pergunta que surge é: quem seriam esses talhadores de pedra? Uma resposta óbvia é que seria algum antigo membro do gênero Homo. Mas o problema dessa resposta é que não há evidências definitivas de que qualquer espécie de Homo teria surgido há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Nessa linha do tempo que eu posso apresentar para vocês, dessa curta linha do tempo que eu posso apresentar para vocês, eu posso tocar em alguns exemplos. Vamos lá, primeiro, vamos falar um pouco sobre o Homo habilis. O próprio já está dizendo, né? É ele que, na verdade, inicia o que nós chamamos de revolução industrial. Quando ele pega um instrumento do meio, nesse caso uma pedra, né, lasca essa pedra,
cria um instrumento de caça, de pesca, e ele deixa de ser um mero carniceiro para ser um caçador, um dominador. Ele passa a ficar no topo da cadeia alimentar. Mas a partir do momento que ele passa a ter essa postura, e como nós sabemos que uma das nossas características positivas ou negativas é a ambição, ele acaba levando à extinção de certas espécies. O fóssil mais antigo de Homo, datado de modo confiável, é uma mandíbula superior de 2,3 milhões de anos, de Adar, na Etiópia. Entretanto, não está clara a espécie que esse fóssil representa. Poderia ser Homo habilis, Homo rudolfensis ou alguma espécie até aqui desconhecida. Acredita-se que o fóssil encontrado em Adar pertencia à espécie que fabricou os utensílios encontrados em Gona, uma vez que essas duas áreas são próximas geograficamente. Porém, evidência circunstancial não é prova. Os outros fósseis próximos também são suspeitos. Baseado nisso, infere-se duas coisas. No final das contas, temos que aceitar que esses utensílios foram produzidos ou pelos australopitecos ou hominídeos, ou existia um elo perdido entre os dois. Não se sabe. Embora não haja boas evidências para indicar que o Australopithecus possa ter sido responsável pelos instrumentos olduvaienses, algumas evidências indiretas da sua capacidade de utilizar instrumentos provém de sua anatomia. A análise dos fósseis desses hominídeos mostra que eles possuem polegar punível, o que significa que eles se opõem aos outros dedos, facilitando extremamente a manipulação de instrumentos. Com essa característica, torna-se mais fácil manusear estruturas e segurar e modificar objetos. O próprio polegar humano evoluiu em resposta a pressões seletivas, como a manufatura, ao uso de objetos complexos, sendo mais apto do que os chimpanzés, por exemplo, a apreender com mais precisão. Os humanos eles possuem 3 músculos que os chimpanzés não possuem. Além desses 3 músculos, os humanos têm metacarpiais mais grossos, com cabeças mais largas, e isso também é um fator importante relacionado à capacidade de manipulação de objetos. E aí surge a seguinte questão: é possível diagnosticar se hominídeos já extintos eram fabricantes ou usuários de instrumentos de pedra? Ao comparar a espessura relativa dos metacarpianos dos polegares de humanos e chimpanzés com a de uma variedade de hominídeos fósseis, foi observado que Homo neanderthalis, Homo erectus e Paranthropus robustus possuem semelhanças com o Homo sapiens, pois todos eles apresentam os metacarpianos dos polegares mais largos em relação ao seu comprimento. Desse modo, é chegada à conclusão que tanto o Homo erectus como Paranthropus robustus eram fabricantes de ferramentas. Já os Australopithecus oferensis, que é um australopitecíneo grácil, apresentam os metacarpianos dos polegares com cabeças mais estreitas em relação ao comprimento, se assemelhando aos chimpanzés. Assim, essa espécie não poderia ter sido um fabricante de ferramentas, considerando que desapareceram do documentário fóssil antes do surgimento dos utensílios olduvaienses. Porém, este argumento é controverso, pois estudos mais recentes apontam que várias espécies de australopitecíneos possuíam fortes polegares adaptados para a manipulação de objetos, inclusive o Australopithecus africanus. Portanto, estes hominídeos também poderiam ter sido capazes de usar pedras não modificadas como utensílios. Nenhuma das evidências dá certeza se foi uma espécie de Homo ou Paranthropus que fabricou os instrumentos de Gona. As evidências propõem que esses instrumentos podem ter sido fabricados por uma dessas espécies ou por ambas. Considerarmos a conclusão de que os australopitecíneos robustos eram fabricantes de instrumentos e os gráceis não eram, e de que os australopitecíneos robustos eram de uma linhagem irmã da do Homo, podemos chegar a 2 conclusões. Primeiro, a manufatura e o uso de instrumentos complexos de pedra tiveram origem num grupo não descoberto, comum a Homo,
E Paranthropus, ou segundo, a manufatura e o uso de instrumentos complexos de pedra tiveram origem em pelo menos 2 linhagens de hominídeos. Talvez não seja possível sabermos a resposta para uma conclusão, devido à falta de uma prova definitiva, tal como um fóssil segurando um utensílio de pedra para constatar. Porém, a maioria dos paleoantropólogos é favorável à visão do que o Homo antigo é responsável pela maioria, ou se não por todos os instrumentos olduvaienses. Quando utensílios de pedra são encontrados em associação com fósseis humanos, os Homo sempre estão presentes, mas os Paranthropus frequentemente estão ausentes. Se o Homo habilis estava em Adar há 2,3 milhões de anos, fica fácil prescindir que a sua ocorrência coincidiu com o período de duração do complexo industrial olduvaiense. 3 espécies de australopitecíneos robustos ocupam um período de 2,5 a 1 milhão de anos atrás. Nos últimos 500 mil anos deste período, observa-se a ausência de utensílios olduvaienses que poderiam indicar uma correlação ou não desses instrumentos com os Paranthropus. Falaremos agora de linguagem. De início, podemos nos perguntar sobre quais dos nossos ancestrais possuíam essa habilidade. Logo, se obtém uma resposta nada clara. Se a história do uso de instrumentos é obscura, podemos concluir que a história da linguagem é ainda mais. Quanto ao uso de ondas mecânicas para comunicação, a gente pode perceber em vários animais esse tipo de uso. Já é bem comum para as pessoas associarem, por exemplo, o canto de sapos ou de aves, né? Eles, de certa forma, estão fazendo comunicações entre si. Para sapos, essa comunicação do macho para conseguir uma fêmea para reprodução, para delimitar ali um território. Então isso é bem já documentado na ciência, assim como para pássaros também, né? As aves, é bem comum o canto, e nesses cantos elas tanto servem de alerta, quanto também para o processo de cortejo, então isso acaba sendo muito importante. Agora, o grande diferencial da nossa espécie seria a capacidade de uma gramática, de uma sintaxe, que acaba sendo uma linguagem mais complexa. Nesses animais, há de existir algum meio de comunicação, de eles enviarem algum sinal para o outro, mas não é de uma forma tão complexa como no nosso. Tem um caso muito curioso de o cachorro considerado a raça mais inteligente que existe, que é o Border Collie. Esse cachorro, ele consegue, já foi feito uns experimentos e ensinaram para esse cachorro 1000 palavras. Pegaram 1000 objetos e o cachorro aprendeu a associar uma palavra para um objeto, dentre 1000 objetos. E depois bastava você falar o nome de um desses objetos, o bicho ia para o objeto certo, né? Então ele conseguia pegar e trazer para o pesquisador de volta. Então é uma coisa curiosa pensar assim, um animal como um cachorro, né? Conseguir memorizar 1000 substantivos, 1000 palavras. Ele consegue fazer esse tipo de comunicação. Verbalizar seria outra história, né? E tem um caso muito curioso também, dentre vertebrados, do caso de um macaco chamado macaco Ververt, que é encontrado no sul da África. Esse macaco, ele faz uma espécie de grito quando se sente ameaçado e é muito específico para o tipo de predador que está vindo. Se é um leopardo, é um tipo de grito, se for uma cobra, é um outro tipo de grito, se for um gavião, é um outro tipo de grito. Então, acaba servindo de alerta para os outros da mesma espécie para fugirem, né, para poder se defender. Então, é um caso curioso de comunicação. O animal ele consegue, de certa forma, projetar um som que é específico para um tipo de ameaça. Então, é um caso muito curioso que a gente encontra dentro dos vertebrados. O uso da linguagem é um comportamento, assim como o uso de ferramentas. Como os comportamentos não são fossilizados, a história a respeito desse assunto é bastante vaga. A interpretação é feita de forma indireta a partir dos registros fósseis e arqueológicos. Tem 2 áreas do nosso cérebro muito importantes com relação ao processamento, né, para a fala. São 2 áreas localizadas aqui no hemisfério esquerdo, né, uma mais anteriormente, chamada de área de Broca, e uma mais atrás, né, mais posteriormente, chamada de área de Wernicke. E elas são bem usadas para o uso da nossa fala mesmo, né? A primeira parte, essa região da Broca, mais para a parte da expressão oral, né, de ter a habilidade de fala, controlar alguns órgãos motores, alguns músculos, eu conseguir projetar a voz. E a área de Wernicke é mais para você conseguir a captação e a interpretação dos sinais, dos sons que a gente recebe. Essas áreas elas foram descobertas primeiramente para humanos, né? Esses cientistas, tanto Broca quanto Wernicke, eles descobriram essas áreas e sempre foi associada a uma lesão de algum paciente. Um paciente chegava com algum problema de comunicação
E era bem do tipo assim, a pessoa que tinha um problema na área de Broca, que é essa mais anterior, ela conseguia entender tudo, ouvia qualquer coisa que falassem para ela, mas ela não conseguia falar. Ela ficava no máximo repetindo as mesmas sílabas e sem muita coerência, embora ela compreendesse tudo ao redor dela. E o contrário para a área de Wernicke. A pessoa ela conseguia falar, mas não tinha noção do que estava falando e não conseguia compreender muito bem as coisas ao redor do que ela recebia, né? Então são áreas que o pessoal começou a conseguir entender, né, por conta de pacientes com lesões nessas áreas, conseguiram se entender as funções dessas regiões no cérebro. E aí, curiosamente, depois encontraram essas mesmas áreas, né, regiões homólogas em espécies de macacos, em várias espécies de macacos, só que com alguns traços diferentes. Então, algo que surgiu dentre os primatas, né, macacos tem isso, a gente tem isso também, os outros hominídeos no passado provavelmente também tinham essas áreas, né, tanto de Broca quanto de Wernicke, mas que atualmente apenas a gente faz um uso desta forma mais aperfeiçoada dessas áreas. Já foi percebido que em macacos, quando eles emitem algum som, eles falam alguma coisa, né, eles dão algum sinal de alerta para outro indivíduo da mesma espécie. É geralmente uma região mais posterior do tronco cerebral que é usada, que vai ser, no caso ali, excitada no momento da comunicação, e não a área de Broca, que é a responsável pela vocalização. Isso é curioso porque a gente também usa essa área. Hoje, quando a gente faz sons, geralmente sons de dor, sons de desespero, então uma risada, algo assim mais espontâneo, uma expressão não linguística no caso, né, só uma expressão que você está fazendo, não é área de Broca também, vai ser a área, né, do tronco cerebral. Então isso é bem curioso porque a gente também só usa essa área para comunicação, então ela provavelmente só se desenvolveu para a nossa espécie de fato. A marca definitiva da linguagem é o uso de símbolos arbitrários padronizados em uma cultura para representar objetos e ideias. Tais símbolos devem ser procurados no documentário arqueológico, cujos primeiros símbolos arbitrários ocorrem nas pinturas em cavernas da Alemanha e da França, que têm cerca de 32 mil anos. Acredita-se que a linguagem não seja uma invenção tão recente assim. Homo sapiens, ele colonizou a Austrália cerca de 60 mil anos atrás e não é possível acreditar que uma espécie que tinha a capacidade de cruzar o mar, construir barcos, não tivesse uma linguagem para conceber e coordenar uma expedição. Entretanto, acredita-se que a origem da linguagem foi há 40 mil anos, o que leva à conclusão de que a espécie Homo sapiens é a única a possuir a linguagem. Além disso, estudos anatômicos de crânios de Homos neanderthalenses na tentativa de reconstruir a laringe do neandertal embasam o ponto de vista de que a linguagem é uma invenção recente de Homo sapiens. As espécies de Homo possuem cérebros maiores em relação ao seu tamanho, e o tamanho do cérebro aumenta muito mais abruptamente com o tamanho corporal se comparado aos seus parentes hominídeos. Quase todas as análises mais recentes, beneficiando-se de um documentário fóssil muito mais completo sobre a evolução do tamanho dos cérebros e corpos humanos, evidenciam em essência esse resultado. Assim como a laringe baixa, cérebros maiores têm custos. Eles precisam de uma maior quantidade de energia para se manter e geram um calor considerável. Mas que benefícios poderiam ser compensatórios para esses custos? Duas possibilidades são o aumento da capacidade para fabricar e utilizar utensílios e o aumento da capacidade para a linguagem. Philip Tobias, em 1987, examinou moldes do interior das caixas cranianas de espécimes de Homo habilis. Além de mostrarem seu tamanho total, esses moldes internos revelaram a existência de características estruturais derivadas que são exclusivas do nosso gênero. Dentre elas, temos o nítido aumento das áreas de Broca e de Wernicke. Essa descoberta transformou Tobias, por conta própria, de cético em advogado da hipótese de que a linguagem surgiu pela primeira vez, ao menos de forma rudimentar, no Homo habilis. Do significado de evolução na concepção da história. Que na verdade o termo que a gente usa é revolução.
E ao tocarmos nesse tocante, a gente gera certas polêmicas, porque a gente coloca em questionamento o próprio homem, dentro da seguinte lógica. Revolução quer dizer o homem adotar certas políticas, adotar certas medidas que levaram ele a resolver certas situações problemáticas ao longo do tempo e do espaço. Não sabemos com certeza e talvez nunca venhamos a saber, mas a linguagem pode ter uns 2 milhões de anos de idade. E mostra, segundo a história, o que vem ser evolução, né? Essa necessidade do homem buscar essas respostas para esses problemas que surgem dentro da sociedade. Mas até que ponto essa mudança de postura, ela visa de uma certa forma o coletivo, apenas os caprichos individualistas do homem. Portanto, as tecnologias atuais ainda não nos permitem conhecer toda a história por trás disso. Mas é fato, sem a linguagem e sem o uso de instrumentos, as civilizações que conhecemos hoje talvez nunca tivessem existido.